Qual é a sua atitude quando você peca? Quando você cai em tentação? E quando você tem consciência que você cometeu algum pecado grave? Qual é o sentimento que vem no seu coração? E qual é a postura que você toma diante de Deus? Você sabe que nós não estamos livres do pecado mesmo após a nossa conversão. E nós não estamos isentos de pecar após a nossa salvação. Tropeços, quedas e falhas, pecados, ainda farão parte da nossa vida enquanto aqui nessa terra. Mas você sabia que a nossa postura diante da nossa queda, a nossa reação, a nossa postura diante do nosso pecado faz toda a diferença? A maioria de vocês, a maioria de nós, e eu me incluo nisso, quando peca, qual é a reação? É fugir de Deus, é se esconder de Deus, é impor a nós mesmos uma penitência, um castigo, né? Nós não temos coragem de pegar as Escrituras para ler, ou não ficamos muito encorajados, ou nos sentimos dignos de orar, ou se oramos é com pouco conforto e segurança, até para ir nos cultos, ou participar das reuniões, nós nos sentimos indignos. E a nossa tendência é se isolar, a nossa tendência é nos afastarmos de Deus e das coisas sagradas, das coisas santas, e nos escondermos dele, temendo a sua ira ou seu castigo, ou envergonhados por termos cometido tais coisas. Mas essa não deveria ser a postura correta. É louvável demonstrar temor a Deus quando se peca. Quanto a isso não há dúvida. Mas Davi nos mostra qual deve ser o nosso posicionamento quando fazemos isso. E Davi fez exatamente o contrário que muitos de nós fazemos. Ele não fugiu de Deus. Pelo contrário, ele correu em direção a Deus. Isso está revelado, isso foi feito, depois que Davi cometeu um dos atos mais abomináveis de toda a Escritura e cometidos por um homem do porte de Davi. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Um homem santo. Um homem que andava face a face com Deus. O homem mais distinto do seu tempo e da sua geração. No entanto, cai em grande transgressão, em um adultério horroroso, e logo após ele orquestra o assassinato do marido dessa mulher, Batseba e Urias. Então Davi é descoberto, o seu pecado é revelado, e a postura de Davi foi, que está no Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi sabia que a única chance de restauração era o Senhor. Davi sabia que só havia uma maneira de reverter aquela situação e se livrar da culpa. Era receber o perdão do Senhor. Davi sabia que a única maneira de fechar a ferida aberta, e ela só poderia ser fechada pelo Senhor. Então Davi corre em direção ao Senhor. Davi não fica inibido de orar. Ele vai orar, ele vai buscar, ele vai se humilhar diante de Deus. Davi conhecia o castigo, o juízo de Deus? Sim, conhecia. Mas também conhecia as misericórdias de Deus. Davi também conhecia a graça e o amor de Deus. E Davi sabia que junto ao trono de Deus, ele obteria o perdão. Ele sabia que indo a Deus misericordioso que é, o restauraria. E
o conduziria exatamente no que ele deveria fazer. Então Davi não se isolou. Então eu quero dizer isso para você, talvez esse vídeo tenha vindo de encontro com você que cometeu algo por esses dias, nesse tempo, ou você que fez algo no passado, ou para aquele que ainda vier a fazer. Não se esconda de Deus, não corra de Deus. Se você se achar indigno, nós jamais seremos dignos, nem no nosso melhor momento, nem no nosso pior. Deus não nos aceita com base no que nós somos ou no que nós fazemos. Ele nos aceita com base em sua graça, em seu amor incondicional. De modo que nunca vamos estar à altura do seu amor, da sua presença. Então vá até o Senhor, vá até as Escrituras, leia as Escrituras, vão te dar conforto, vão te divertir, vão te consolar e vão te corrigir. Vá até Deus em oração e confesse os pecados, creia na misericórdia, na bondade, no perdão e nas promessas que dizem que há restauração. Vá até os cultos, porque Deus, um dos meios de Deus falar com você é o culto público, a pregação, a comunhão com os santos, que eles possam te admoestar, te exortar, mas te consolar e te restaurar. E como Davi foi, o principal meio de ir até o Senhor é através da oração. E veja que oração bonita. Compadece-te de mim, ó Deus. Tem misericórdia do meu estado e dos meus atos. Segundo a tua benignidade. Davi apela para um traço do caráter de Deus. Benignidade, qualidade daquilo que é benigno, bondoso. Segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É justo eu pagar por elas, elas são evidentes, mas Davi sabia que havia uma multidão de misericórdias centradas no amor de Deus. E aí Davi pede: apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi estava dizendo: Senhor, apaga as marcas trágicas do meu passado, apaga os meus pecados, me perdoa e me dá uma nova chance de recomeçar. Foi isso que Davi fez. E essa é a minha dica para você. A Bíblia diz no Salmo 32, 38 e 51, que foram os salmos que ele escreveu após a queda, que Davi recebeu o perdão de Deus e foi restaurado. Não fique se remoendo de modo que Satanás possa se aproveitar disso e esmagar você colocando culpa. Mas vai até o justo juiz, que vai te amparar e vai perdoar você. Deus te abençoe. Tenha um grande dia.